tenho que falar um negócio pra vocês. Na época do PlayStation 1, Resident Evil tava longe de ser uma das coisas que eu queria jogar. Porque me dava muita aflição, porque eu morria de medo, né? Sou cagão. Eu subaloquei essa função para um amigo meu que ia lá em casa jogar o Resident Evil 4. E ele ficava jogando e eu ficava lá olhando só, e com muito medo. Isso durou até meio do ano passado. É, foi mais ou menos por aí mesmo. Mas todo mundo falava muito bem, né? E como dizia a Sandy, eu cresci e agora sou mulher. Resolvi testar pra ver. Comecei pelo 7, gostei, achei legal. Fui pro Resident Evil 8, achei bem da hora. E aí fui jogar o clássico, o Resident Evil 3, que tem um Nemesis saindo da janela que me matava de medo. Mas zerei. E eu fui animado pra internet ver, porque eu tinha começado a jogar, o pessoal descendo o pau, falando que a franquia não era mais a mesma, que tinha que acabar, que não tava sabendo pra onde que ia, que os jogos novos eram horríveis. Mas será mesmo? Esses eram os fãs, e dessa vez eu tava do outro lado, a pessoa que começou a jogar agora. Será que até que ponto a saudade pode estragar sua experiência com a franquia de um jogo? Bom, pra gente entender isso, eu acho que nós vamos ter que fazer um tour completo pela franquia Resident Evil. E tem alguns pontos que eu acho que vão ajudar aqui no meu argumento. É hoje no Nerd Show. Resident Evil. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Para começar essa história, a gente tem que falar sobre um cara, o Tokuro Fujiwara. Esse cara que é designer, produtor e diretor começa na Capcom em 1984. E ele dirigiu alguns jogos bem clássicos que a gente tá careca de jogar, né? Ele dirigiu o clássico Goblins and Ghosts de 1985, que é um jogo dificilzão que a gente morre de medo, né, dele. É difícil. Ele também foi produtor da franquia Mega Man. Mega Man 2, 3, 4, 5 e 6. Mega Man X, Mega Man 2 e as versões para Game Boy também. São vários. DuckTales 1 e 2 de 89 e 93. Os dois jogos de Gargoyles Quest de 1990 e 92. Street Fighter 2010, que foi lançado em 1990, não é o jogo de luta. Foi conselheiro na produção de Aladdin, aquele jogo de 1993. E produtor de X-Men Mutant Apocalypse de 1994, ou seja, manjava do riscado. Mas nessa trajetória toda, ele fez um jogo que ficou bem marcado para ele, que se chama Sweet Home, de 1989, que saiu pro Nintendinho. Foi um jogo baseado em um filme de terror japonês que tem o mesmo nome, Sweet Home, que tem 5 cineastas que vão explorar uma mansão abandonada. É um jogo cheio de fantasmas e que tem 5 finais. Foi muito sucesso no Japão e o pessoal dizia até que ele era melhor do que o próprio filme, porque ele era uma adaptação. E em 1993, a Capcom faz mais uma aquisição. Eles contratam o Shinji Mikami, que por acaso fez um jogo do Aladdin do Mega Drive e também Goof Troop, aquele jogo do Pateta e Max do Super Nintendo. Aquilo sim que é um jogo bom. Qual que era a ideia? Trazer ele para fazer o remake desse Sweet Home. Por quê? O próprio criador do jogo original falou assim, ó, você faz esse remake aqui porque é sucesso garantido. Vai dar muito certo, o pessoal já gostou e tal, a gente faz. Agora passou o tempo, a gente tem recursos novos, a gente consegue implementar várias coisas. E o Fujiwara falava que ele tinha muitas esperanças que o gênero de terror ia se tornar um gênero de jogos também, além do cinema. E errado ele não tava. Visão. Só que a hora que eles estão lá desenvolvendo o negócio, fala assim, vai ficar bom esse Sweet Home, hein? Nossa, que jogão. Eles descobriram que a Capcom não tinha mais a licença desse nome. Não podia mais fazer essa adaptação. Assim, ei, rapaz, o que nós vamos fazer agora? Fizeram um novo projeto, né, que ia se chamar Biohazard. E mantiveram muito da jogabilidade original que eles tinham lá do Sweet Home, né? Por exemplo, a história vinha em pequenos papéis que eles achavam pelo mapa, finais diferentes, aqueles quebra-cabeças que você tem que resolver, item que restaura a saúde, aquelas animações quando um personagem morre, tudo isso foi importado de lá. E também teve a ideia de munição limitada, ou seja, você tem que contar seus tiros, né? Mas isso não veio do Sweet Home não, veio de um outro jogo, que é Alcazar The Forgotten Fortress, da Activision. Resident Evil.
Em 1993, a equipe começa a trabalhar. E o previsto era que o desenvolvimento desse jogo ia levar 3 anos. Aí o Mikami é aquela pessoa empolgada. Ele escreve 40 páginas de roteiro, começa a esboçar personagem, fase, tudo que vai acontecer durante o jogo. E a ideia era lançar pro console da Nintendo. Mas só que ele fez tanta coisa, tanta alteração, era um projeto tão megalomaníaco que ele teve que lançar pro PlayStation, porque era mais parrudo, tinha mais qualidade gráfica. E a ideia inicial do jogo também era um cenário meio infernal, assim, sabe, meio com primeira pessoa. Que primeira pessoa é como você vê só as mãozinhas do boneco, assim, ó. É como se fosse a sua visão é a visão do boneco. O protótipo chegou até a ser feito, mas ele foi descartado. Ele falou assim, não, mas esse negócio de inferno e tal, muito assim, uou, maluco, né? Vamos fazer um negócio mais realista, aquele mais inspirado nos filmes de terror americano, que eu acho que o pessoal vai gostar mais dessa onda. Aí o Mikami olhou e falou assim, achei um jogo que me inspirou num negócio muito bom, que é o Alone in the Dark, que era para computador nessa época. Ele rodava em MS-DOS e macOS em 1992. Ele colocou vários detalhes desse jogo, inclusive a visão, que é uma visão meio de fora, assim, você vê meio de 3/4, assim, sabe? Um negócio meio diferente. Ele falou assim, essa visão vai ser ótima pra gente ver detalhes, fazer um negócio mais diferenciado. E assim foi. E até o próprio diretor fala que se não fosse Alone in the Dark, o jogo ia ser primeira pessoa. Os cenários iam ser pré-renderizados. O que significa isso? Até então, a gente podia até achar que sim, mas nada era muito 3D, porque isso requeria muito processamento do videogame e tal, o jogo poderia ficar pesado. Então eles meio que faziam em 3D, tiravam a foto e deixavam dentro do jogo com um jogo de câmeras, de imagem, pra gente pensar que era tudo 3D. Mas pouca coisa era. E a mansão do Resident Evil 1 também é baseada em uma mansão real, do hotel de O Iluminado, aquele filme lá da década de 80. O hotel se chama Hotel Overlook. E em 1995 aparece mais um protótipo do jogo. Eles estavam trabalhando assim, ó, firme para desenvolver esse negócio. Algumas imagens foram até mostradas na revista V-Jump. E tinha até uma ideia muito interessante de um modo cooperativo nessa época. Mas essa ideia ficou de fora. Na pré-produção também tinha alguns personagens que até então não saíram do papel, né? Um ciborgue que ia se chamar Gelzer e um cara que chamava Dewey, que ia ser tipo aquele cara engraçadão, aquele tipo de alívio cômico, sabe? Que foram substituídos pelo Barry e pela Rebecca. Quando eles estavam produzindo o jogo, eles meio que têm uma expectativa, assim. A expectativa deles era de vender mais ou menos umas 200 mil cópias, que é um número que eu acho ok, pra uma coisa que você não sabe se vai dar certo ou não. Aí tá, eles começaram a estudar o mercado americano pra fazer esse lançamento, quando precisasse, né? E aí, meu filho, aconteceu umas coisas chatas no meio do caminho. Porque a SEGA, em 1992, lançou um jogo lá nos Estados Unidos, que se chama Biohazard Battle. Biohazard, que era o nome do jogo que eles estavam desenvolvendo. Ô, menino, que grande coincidência, né? Nossa, vontade de dar SEGA, dar uns tapas na cara dela. Eles não sabiam porque no Japão esse jogo tinha um outro nome, que era Crying Seimei Sensu. Que virou magicamente outro nome, nada a ver, né? E também, lá nos Estados Unidos, tinha uma banda de metal alternativo que chamava Biohazard. Aí eles falaram assim, ai meu Deus do céu, como que nós vamos fazer isso aqui? Aí, no Japão nós podemos manter, porque o nome aqui ninguém usou, Biohazard, mas a gente vai ter que fazer um concurso interno pra gente ver quem que dá o melhor nome pra esse jogo. E Resident Evil foi o selecionado, até porque residência, é uma casa, a casa do mal, o mal dentro da casa, deu tudo certo. E chamaram até um artista muito renomado que fazia uns desenhos pra DC e pra Marvel, que era o Bill Skarsgård, eu não sei pronunciar o nome dele, mas ele fez a capa americana do Resident Evil. E a história do jogo era a seguinte, ela se passava em 1998, quando alguns assassinatos estranhos começaram a acontecer em Raccoon City. Aí o que eles fazem? Enviam uma equipe da polícia especial para descobrir o que estava rolando ali, dar uma investigada. Só que essa polícia some, né? Aí eles falam assim, nós vamos ter que mandar uns agentes especiais para ir atrás dos nossos policiais agentes especiais, porque eles deram, né, sumiram. Aí meio que uns cachorros começam a correr atrás deles, né? Eles entram numa mansão que eu nunca entraria, meu Brelando. Uma mansão assombrada, eu seria mordido pelo cachorro. Não, de jeito nenhum. E lá eles começam a descobrir que tem mais caroço debaixo desse angu. Muitas coisas para resolver, muitos zumbis, a história daí pra frente é louca. Nesse jogo, você controla o Chris Redfield ou a Jill Valentine. Você pode escolher no início do jogo. Mas eles estavam esperando vender 200 mil cópias. Como foi a recepção desse jogo? Ele foi lançado em 1996 para PlayStation 1 e de cara ele foi super aclamado. Deu super certo. É engraçado que ele não foi criticado em nenhum ponto. Nenhum mesmo.
Foi um best-seller nos Estados Unidos, na Europa e também no Japão, que isso é difícil, hein? Nesse ano foi o jogo mais vendido com 5 milhões de cópias. E ele criou um novo gênero, o Survival Horror. Ele também ajudou a reposicionar o gênero de zumbis que até então estavam adormecidos. E tá em todas as listas do top 100 melhores jogos de todos os tempos. Resident Evil 2. Um mês depois de terminar a produção do Resident Evil 1, em 1996, eles falaram assim, galera, deu bom pra caramba, vamos fazer o 2? E começaram. O diretor agora mudou, ia ser o Hideki Kamiya. O Shinji Mikami agora ia ser produtor, mas eles mantiveram mais de metade da equipe original. Ponto positivo, vamos fazer coisa boa. E a história do jogo ia ser a seguinte, o Resident Evil 2 se passaria 2 meses após os eventos do primeiro jogo. Nele a gente controla o Leon S. Kennedy, que é um policial bem inexperiente que tá assim, nossa, vai sofrer o menino, coitado, viu? E a ideia era exatamente isso, trazer uns personagens mais inexperientes, assim, pra dar aquela cara de tipo assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Que é basicamente o que a gente faria, né? A gente estaria passando essa situação também. Mas algumas melhorias estavam a caminho. Por exemplo, agora a gente podia ter mais inimigos na tela, melhoraram isso. Os personagens jogáveis agora tinham roupas que podiam ser melhoradas para você ter um tipo de defesa a mais, que dá mais uma camadinha ali pra gente se divertir e customizar nosso personagem. E tinha até um inventário maior, né, para você carregar mais coisa, porque só quem jogou Resident Evil sabe, meu Deus do céu, como que aqueles inventários, o espaço é pouco, né, ficar trocando um item pelo outro é triste demais. A previsão de lançamento era de maio de 1997, mas eles foram fazendo jogo, chegaram em 60 a 80% ali de jogo pronto, olharam assim, não, o diretor falou assim, não gostei não, vamos recomeçar esse negócio aqui. A Capcom também, que é a distribuidora, né, a mãe ali, falou, também não gostei não, pode jogar esse trem no chão, vamos fazer tudo de novo. Mas é porque eles falaram simplesmente, o argumento era, o jogo tá chato. E pronto, foi um argumento para eles jogarem o negócio todo no chão. Aí eles resolveram reiniciar a produção, e esse jogo nunca lançado ficou conhecido como Resident Evil 1.5. E o diretor, ele queria parar no Resident Evil 2, era a ideia inicial. Só que teve o pessoal lá dentro falou assim, que parar, meu filho, você é doido, esse trem vai ser uma franquia gigantesca, vai demorar muito tempo. E nós vamos lançar jogo demais ainda. Olha o vídeo do Net, olha o tamanho que tá, ó. Tem muito jogo pra ver ainda. Então ele chamou um roteirista que era o Noboru Sugimura, que posteriormente foi até o roteirista de Dino Crisis. Ele era muito fã do primeiro jogo e ele impressionou com as ideias que ele tinha trazido ali pro pessoal. Tanto é que foi ele que escreveu a história do Resident Evil 2. Mas assim, pouca coisa do Resident Evil 1.5 foram usadas mesmo. Eles realmente resetaram o negócio, do zero. Porque eles queriam um ambiente mais artístico pro jogo, sabe? E cada fundo daquela técnica que eu te falei de pré-renderização demorava de 2 a 3 semanas para ficar pronto. Mas depois de pronto, é hora de lançar. O jogo foi lançado em 1998 para PlayStation 1 e teve uma aprovação de 93% no Game Ranking. A ambientação, a história e os gráficos foram muito elogiados. Só que a jogabilidade e a dublagem foram criticadas. Também criticaram muito o sistema de inventário e também os quebra-cabeças que ficavam lá dentro da delegacia, que eles falavam que eram confusos demais. E tinham críticas que falavam que o jogo era mais cinematográfico do que, tipo assim, um filme interativo do que um jogo mesmo, sabe? Mas o marketing foi pesado e foi o jogo mais vendido da América do Norte. Unspeakable evil. There's something really wrong here. These things aren't dying. I just blasted this thing. Somou 4,96 milhões de cópias vendidas. O negócio estava indo de vento em popa, tanto é que eles ganharam até quadrinhos. Um foi Raccoon City RIP, né, Rest in Peace, e o outro A New Chapter of Evil, lançado nos Estados Unidos e no Japão. Mas será que estava todo mundo preparado pelo que estava por vir? Stars. Resident Evil.
Depois que Resident Evil 2 foi lançado, a Capcom começou a trabalhar em mais projetos. Um deles envolvia Resident Evil, mas se dessa vez ia se passar num cruzeiro marítimo. Eles logo abandonaram essa ideia aí, né? Porque o PlayStation 2 tinha sido anunciado e eles falaram assim, não, esse trem não vai dar tempo da gente lançar, vamos para outros mares, mas não no cruzeiro. Já que tava vindo um videogame novo aí, a equipe principal foi para um outro jogo, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas a equipe B foi fazer o lançamento de Resident Evil 3, Nemesis, que é a causa de vários pesadelos da minha infância. A Jill Valentine volta como protagonista desse jogo. E esse jogo se passa 24 horas antes dos acontecimentos de Resident Evil 2, que basicamente a cidade foi tomada pelos zumbis, só que a Umbrella Corporation cria o Nemesis T-Type, que é um zumbizão gigante que tá lá pra matar todos os sobreviventes, que ele sempre tá falando Stars. Que Stars são o pessoal lá de Elite, tá? Os agentes. Esse bicho dá um medo. Nossa, ele pulava de janela. Ele era encapetado, esse menino. Era o mesmo motor gráfico do jogo anterior. As câmeras continuavam fixas e tinha a pré-renderização ainda dos cenários. Só que tinha algumas mecânicas novas. Agora você podia explodir os barris atirando neles, podia interagir com mais itens do cenário também. O giro rápido também foi adicionado, que é um negócio que a gente precisava bastante, né? De se apertar assim já dá marcha ré, virar 180 graus. E os zumbis também eram diferentes. Agora tinha o zumbi médico, advogado, apareciam as profissõezinhas deles lá, né? As roupinhas. A gente pelo menos imaginava. A diferença agora é que o jogo não se passava dentro de um edifício. Agora o jogo era na Raccoon City, na cidade. Então, assim, nossa... E eu já me perdi naquele mapinha, viu? Nossa senhora, é mais fácil andar em São Paulo aqui do que mexer naquele mapinha. Jesus toma conta. Agora tinha a possibilidade de colocar até 9 inimigos na tela e também implementaram a ação de esquiva, porque também foi muito importante, meu Deus do céu. Outra coisa que eles fizeram foi melhorar a inteligência artificial dos NPCs, dos inimigos, né? Que detectavam melhor o agente que estava andando por ali nas redondezas. E esse foi um jogo desenvolvido junto com outro Resident Evil, que é o Code Veronica, que saiu em 2000 para Dreamcast. Resident Evil 3 foi a principal atração da Tokyo Game Show de 1999. Ele teve um investimento pesado no marketing junto com Dino Crisis, ou Dino Crisis, não sei como é que você chamar, não sei, e Resident Evil 2 para Nintendo 64. Eles gastaram nesse bolinho aí 20 milhões de dólares. E como o jogo foi lançado na segunda metade de 99, as primeiras 500 mil unidades do jogo vinham com um demo jogável, né, uma demonstração ali do Dino Crisis. E também no Dino Crisis vinha a demo jogável do Resident Evil, que foi uma jogada de marketing ali para você poder, né, aplicar os dois na garotada. Foi o jogo mais vendido de PlayStation em novembro de 1999. E foi um best-seller, vendeu pra caramba lá na Europa. Ao todo foram vendidas 3,5 milhões de cópias do jogo. E foi elogiado, que eu não preciso nem falar aqui, né? Gráfico, jogabilidade, que o jogo era imersivo, que dava pra você detonar algumas coisas, a ambientação tava muito da hora, a dificuldade do jogo também foi elogiada, mas a dublagem continuava sendo criticada. E foi o jogo de aventura do ano eleito pela GameSpot em 99. Resident Evil. O Resident Evil Code Veronica foi o primeiro a não sair pro PlayStation. E na história ele se passa 3 meses depois dos eventos de Resident Evil 2, que Raccoon City pegou fogo, né? Foi pro saco. Aqui a gente tem 2 protagonistas, o Chris e a Claire Redfield, que são irmãos. Os dois aqui têm que sobreviver a um surto de um vírus numa ilha que tem uma prisão. Na verdade, esse jogo aqui tem até uma história interessante, porque, na verdade, era para Resident Evil 2 sair pro Sega Saturn, lá da Sega. Mas como não deu tempo, e o Mikami lá, o diretor, falou assim, eu queria mais tempo, porque eu queria fazer um jogo diferente, à parte aqui, meio que... Ele não é um spin-off, que a história é parte da principal, mas eu queria fazer um trem diferente. Vocês animam a deixar fazer isso aqui? Anima? Então vamos fazer, que foi o Code Veronica. Como o tempo foi muito grande, ele foi adiado para o próximo videogame da Sega, que era o Dreamcast. Dreamcast de Shield. Aratana Kyoufu ga hajimatta. Biohazard. Code Veronica. A
ideia é que a saga original fosse lançada para o PlayStation, para continuar ali, e as sagas meio fora do caminho lançados para outros consoles. Esse é o primeiro jogo que não se passa nos Estados Unidos, então ele tem mais uma carinha meio gótica, meio castelo, meio medieval, assim, sabe? Meio diferenciada, com uma atmosfera bem horror ali da Europa. Dessa vez sim, tinha caixa para fazer tudo 100% 3D, e as câmeras eram bem mais dinâmicas. E o jogo teve até uns upgrades interessantes no quesito gráficos, né? Por exemplo, os inimigos agora podiam piscar e as mandíbulas dos bichos funcionavam, que a gente não percebia que antes não funcionava, né? Era muito da nossa imaginação. E em 2001 foi lançada a versão expandida desse jogo para Dreamcast e PlayStation 2, que era o Resident Evil Code Veronica X, que tinha 9 minutos a mais de videozinhos de jogo, as cutscenes, mas a jogabilidade era a mesmíssima coisa. Ele foi lançado em 2000, mas o pessoal já foi meio cabreiro, né, meu? Porque assim, o Dreamcast não é um videogame que todo mundo tem, então eles estavam esperando assim, a gente vai vender umas 400 mil cópias? Pode ser, umas 400 mil cópias. Só que bateu 1,14 milhão de cópias vendidas. 450 mil foram só no Japão. E ele é considerado por muitos, até hoje, o melhor Resident Evil lançado. Mas aí é opinião que críticos, tá? Aí é a opinião de cada um. E ele tá em 14º na lista de melhores jogos lançados do Dreamcast. E não foi um videogame que teve tantos jogos assim, né? Resident Evil Zero. Esse aqui começou o desenvolvimento em 1998, e a ideia é que ele saísse para o Nintendo 64, mas a coisa deu uma atrasada e ele saiu para o GameCube em 2002. GameCube é um videogame meio... passou e a gente nem... era muito de rico, né? A gente nem tinha um. E ele se passa antes dos eventos do primeiro jogo lá, o jogo da mansão. E coloca pra gente uma nova personagem, que é a Rebecca, que ela tem 18 anos e vai numa missão para investigar assassinatos estranhos, né, em Raccoon City. E ela acaba se unindo a um foragido, que é o Billy Cohen. E esse foi projetado para ser um dos jogos mais difíceis de Resident Evil, mais difícil que todos. Primeiro que ele não tinha baú. Você jogar uns trenzinhos dentro do baú e guardar. Como você joga Resident Evil sem baú? Não tem jeito. E também dava para você alterar os personagens lá em tempo real, trocar um pelo outro. Como o Billy tá com o item que eu peguei lá, a Rebecca na frente, eu posso tirar ela. E aí pronto. As críticas na época foram mistas, né? Tipo assim, não é inovador, mas os gráficos e o som foram elogiados. Vendeu 1,25 milhão de cópias e até ganhou uma versão remasterizada em 2020. Que foi um sucesso, vendeu 2,8 milhões de cópias. Teve para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One e também computador. Resident Evil 4. Mas agora a gente tem que falar do bichão mesmo. O bichão ali que meu amigo jogava pra mim e assistia, que é o Resident Evil 4. Forget everything you think you know about Resident Evil. I'm under the President's order to rescue you. My father? Oh my God! What's going on? Don't worry, Ashley. I'm coming for you. Dessa vez a gente voltava a jogar com o Leon, que é lá do Resident Evil 2. E também tinha uma outra personagem que era Ada Wong, que a gente podia escolher entre os dois. E o Leon tinha uma missão: resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, que tinha sido raptada por uma facção da Espanha. E também calhava que esses espanhóis eram fanáticos religiosos, né? Mas isso é só um detalhe. Esse teve um desenvolvimento longo, viu? Nossa senhora, você acredita que foram 4 versões? Ele foi dirigido pelo Shinji Mikami, que voltou ali à ativa, e ele começou o desenvolvimento em 99, mas foi sair só em 2005. A ideia original é que ia ter um personagem lá que ia chamar Tony, e ele era meio que sobre-humano, tinha umas habilidades especiais e ia ser o grande mistério do jogo em volta dele. E também ia ter um universo ali de criaturas meio demoníacas, o negócio ficou meio, sabe, fugiu um pouco da ideia original ali. O pessoal falou assim, não galera, não vamos fazer esse negócio aqui, corta esse trem daqui, não vamos usar não. E resetaram a ideia em 2001. Mas a ideia não era ruim, ela só não era um Resident Evil. Aí o que eles fizeram? A Capcom
Colocaram o nome do personagem de Dante, pegaram essa ideia toda e lançaram o Devil May Cry. Bom, mas na segunda versão que eles pensaram, o Leon ganhava uns poderes lá místicos porque ele foi infectado. Aí quando chegaram em 40% de desenvolvimento, eles falaram assim, não gostei, vamos deixar esse trem pra lá também. E a terceira versão foi até apresentada numa feira lá em 2003, mas também, né, o Leon ainda tinha poderes depois de contrair agora uma doença desconhecida e tal. Foi anunciado como o Resident Evil mais assustador que ia ser lançado até agora, que ia ter alucinações, combater uns negócios meio viajados assim, mas foi cancelado também. E aí chegou o senhor Capcom lá, meu filho, e falou assim, o quê? Vocês podem parar de cancelar esse jogo aí. Se vocês não lançarem esse negócio e não fizer sucesso, não vender, eu vou cancelar essa franquia toda. Aí botou pressão, aí o negócio ficou pesado. A equipe já estava bem desgastada, né? E eles migraram um pouco mais pra ação do que pro terror. E o projeto reinicia de novo, mas agora ia. Fizeram algumas mudanças drásticas no estilo do jogo, né? Por exemplo, a câmera agora ficava atrás do ombro do personagem ali. E os zumbis foram trocados por outras criaturas que se chamavam ganado. E também colocaram o Leon mais durão, sabe? Meio, eu sou o policial do mal, eu sou... E a Ashley, que era filha do presidente, ficou mais... Oh, meu Deus, me salvem! E agora foi lançado para GameCube e para PlayStation 2. O engraçado aqui é que a Capcom tinha um contrato com a Nintendo, né? Que alguns jogos, mais ou menos uns 4, iam ser lançados exclusivamente para os consoles da Nintendo. Mas eles falaram que o Resident Evil não fazia parte. Eles colocaram o Devil May Cry no meio ali e lançaram ele para o PlayStation também. Então não tinha mais exclusividade. Eles não são bobos, não é nada, né? Saíram pela tangente. Até action figures, os bonequinhos, foram feitos para o lançamento em 2005, que foram lançados nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. E fez bastante sucesso, viu? Fora as pirataria, 4 milhões de cópias vendidas. Você é o rei dos piratas! E esse foi aclamado pela crítica, a história foi muito boa, os gráficos, praticamente tudo foi muito bem. E foi a primeira vez que a dublagem foi elogiada. Teve também um aumento no número de armas no jogo, que foi muito legal, e ele alcançou 95% de aprovação no Game Rankings. E mais uma vez, Resident Evil puxou a fila e inspirou um novo número de jogos ali que foram lançados depois dele, sendo totalmente inspirados. Por exemplo, BioShock, Silent Hill Homecoming, Dead Space, Alone in the Dark, que foi a inspiração, agora era inspirado, e vários outros, né? Alguns que não fizeram sucesso. Mas Resident Evil não parava por aí. Resident Evil 5. Logo após o Resident Evil 4, Resident Evil 5 já foi anunciado. Eles não são bobos nem nada. Dessa vez os protagonistas iam ser o Chris Redfield e a parceira dele, a Shiva Alomar. A missão deles era prender o Ricardo Irving, que estava tentando vender uma arma biológica orgânica. E tinha um novo parasita que chamava La Plaga, que estava infectando toda a cidade. Dessa vez, o jogo era feito em terceira pessoa. E foi o primeiro a ter a jogabilidade cooperativa. Mas ele foi classificado mais como um jogo de ação do que um survival horror, sabe? Até porque a maior parte do jogo se passava de dia e lá na África. O que sucedeu também foi uma grande polêmica na época, falando que o jogo era considerado um pouco racista, porque no trailer que eles mostraram de apresentação era um tanto de homens brancos, né, pessoas brancas atirando em pessoas negras na África, que não pegou muito bem. Mas eles comentaram sobre isso. Bom, mas o jogo na crítica mesmo, quando ele foi lançado, foi muito bem recebido. Ele foi muito elogiado na jogabilidade e também no combate. E os gráficos foram considerados os melhores gráficos da época. E pra vocês terem uma ideia, gente, ele foi o jogo mais vendido da franquia, com 10,6 milhões de cópias vendidas. Isso só até 2018. E com diversos prêmios de várias premiações de jogos pelo mundo. Se a gente tá achando que o negócio foi piorando, na verdade ele foi só vendendo mais. Resident Evil 6. Quando o Resident Evil 5 é lançado, já começa a produção do 6, que começou a ser produzido no ano de 2010.
Bioorganic weapons are a global threat. Start working with the rest of the world about the Raccoon City incident. Mentioning my desire to reveal. I'm going to tell them everything. Mas só que numa entrevista de como eles iam começar a fazer essa produção aí, ele falou que ia ser o jogo que mais ia demorar para ser feito. A previsão era que ia ser de mais ou menos 8 anos. Eles queriam fazer um negócio assim gigantesco. E foi dirigido pelo Eiichiro Sasaki. Eram 150 pessoas trabalhando diretamente no projeto e mais 450 trabalhando indiretamente. Um vídeo que eles apresentaram em 2012 mostravam que eles queriam trazer de volta aquele sistema de horror, aquela sensação, sabe, de medo que a gente tinha. Um retorno às raízes. E o Leon e o Chris Redfield estão presentes no jogo. É um jogo muito longo e tem até multiplayer. O jogo se passava em 2013, quando o presidente dos Estados Unidos resolve que ele vai revelar toda a verdade por trás daquele evento lá, da Raccoon City, do que aconteceu. Muita gente considera esse jogo meio assim, sabe, pra que esse jogo? Meio galhofa, meio... E a meta de vendas era de 7 milhões de cópias. E quando ele foi lançado em 2012, tiveram críticas mistas ali. E 70% de aprovação no Game Ranking, bem abaixo dos 95 ali do Resident Evil 4. O pessoal falou que os zumbis voltaram, mas que não placaram muito bem. O elogio ficou pela história, né, e também pelo tamanho do jogo. Mas assim, não gostaram tanto, mas atualmente é o 7º jogo mais vendido da história da Capcom, né, com 8,8 milhões de cópias vendidas. O trem tá só vendendo bem, né? Assim, difícil. Será que a franquia tava indo pro buraco mesmo? Resident Evil 7. Bom, agora começou uma discussão muito importante para saber para onde ia a franquia. Qual que é o próximo passo? E eles lançaram uma versão preliminar em 2013, que eram o Leon e a Sherry matando zumbis, aquilo ali em primeira pessoa. Mas quando eles começam a desenvolver o jogo mesmo em 2014, eles mudam essa premissa toda aí. E esse eu joguei. Vamos lá, garota. Come tudinho. Come. Ele não comeu, Jack! Não tá comendo Cala nada! essa merda de boca, Margaret! Tudo pra ele! Eu Sai logo cozinhei daqui! pra ele! Na verdade, o protagonista aqui é o Ethan Winters, que tá procurando a sua esposa desaparecida, que desapareceu no milharal lá de uma família que tem uns infectados. Uma grande mudança aconteceu aqui, porque esse jogo realmente é em primeira pessoa. Eu não gosto muito de jogo em primeira pessoa, mas eu gostei bastante desse jogo. Tanto que eles montaram isso pensando no futuro, porque em 2015 eles começaram a montar a mecânica para jogar isso no VR, coisa que eu nunca vou fazer, porque eu sou cagão, né? Mas você tá bem corajoso agora. Até melhorei um pouquinho. E eles contavam dessa vez com uma equipe de 120 pessoas. E em 2016, eles lançaram um vídeo com algumas partes do jogo. E o engraçado é que é Resident Evil 7 Biohazard, que era a intenção do primeiro nome do jogo, né? A versão que até hoje é conhecida lá no Japão. E o jogo foi lançado em 2017. Foi lançado, inclusive, perto de uma demonstração que o pessoal lançou ali de um jogo de terror, que na época virou um burburinho, assim, que nossa, dava um medo. Chamava PT, só isso. E no final você descobria que era um jogo da franquia Silent Hill. Mas a Capcom falou que não, gente, a gente tinha que desenvolver isso aqui bem antes, tal, a produção, do que lançado. Não tem nada de cópia, não. A demonstração do jogo foi baixada por 7,15 milhões de pessoas. Mas as vendas foram só de 2,5 milhões de pessoas, uns dias depois do lançamento. Então será que dessa vez o negócio tinha sido um fracasso mesmo? A franquia Resident Evil tava indo pro saco? Pois é, a Capcom deu uma mexida no preço, fez umas ações de marketing e até hoje é o 4º jogo mais vendido da história da Capcom, com 12,6 milhões de unidades vendidas. Tá acabando o negócio? As críticas foram mistas, mas ele ganhou um prêmio de melhor jogo do ano lá no Japão. E eu posso falar, porque esse eu joguei, zerei do início ao fim, esse jogo é muito bom. Eu não gosto de jogo primeira pessoa, mas ele dá uma imersão muito legal. E claro, tem umas coisas que são assim, fora da física real. Mas se eu fosse pra ser física real, pra ser um negócio verossímil, eu tava estudando física. Isso aqui é videogame, né? Eu achei bem divertido o jogo. Evidentes. Ouçam nossas vozes. Unidos
unidas em reverência. O sino do castelo prenuncia o perigo. A produção de Resident Evil Village, ou também o Resident Evil 8, né? Começou em 2016. Foi dirigido pelo Morimasa Sato e dessa vez ele tinha uma temática de aldeia. Era meio assim aldeia mesmo, esse aqui eu também zerei. Era um negócio meio, sabe, como se fosse uma peste que estivesse chegando numa cidade medieval, a onda era essa. O protagonista continua sendo o Ethan Winters, que tem umas falas muito boas, e a partir desse jogo ele tá procurando a filha dele, que foi meio que despedaçada, foi um negócio meio cabuloso, mas ele é muito legal. E esse vilarejo, né, é cheio de uns mutantes muito cabulosos. O diretor falou que ia voltar às origens ali pensando muito no Resident Evil 4, para criar um equilíbrio entre combate, resolução de quebra-cabeças e também exploração, porque dessa vez a ideia é que o Resident Evil seja em mundo aberto. Dá pra você ir e voltar, fazer um monte de coisa, assim, confunde também, mas é muito divertido. E com isso você consegue aprofundar na história, né, que eu achei bem legal, diga-se de passagem. E tem até um multiplayer online em terceira pessoa, chamado Resident Evil RE Verso, que quem tem esse jogo tem direito de baixar gratuitamente e eu não testei ainda, mas se você testou, me fala o que você achou. Para o lançamento, tiveram vários vídeos postados, inclusive vários vídeos de bastidores a Capcom lançou também. Saiu em maio de 2021 e foi lançado para as plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Windows, Xbox One e Xbox Series X e Series S. E assim, o jogo foi elogiado pela crítica, porque diz que é um jogo dinâmico. Ele foi taxado como um jogo que, muito distante das origens, mas eu não achei nada disso. Porque ele é mais rápido e ele também dá uns medinhos, viu? Oh, meu Deus do céu, dá uns pulos na tela que é difícil de esquecer. O jogo vendeu 3 milhões de cópias nos primeiros dias e bateu 8,8 milhões de unidades vendidas em 2022, sendo o 8º jogo mais vendido da história da Capcom, fazendo a franquia toda chegar aos 100 milhões de cópias vendidas. E só pra gente não deixar de citar aqui, teve o Resident Evil Revelations e o Revelations 2. Então vamos responder a nossa questão ali, né? Resident Evil tá pra acabar, foi pra um outro lado, agora não é a mesma franquia, o que aconteceu? Eu realmente acho que dinheiro não é tudo nessa vida. Mas nesse caso aqui, contra os números, gente, a gente não tem argumento, né? Com certeza pode ser que não seja a mesma coisa dos jogos originais, do 1, do 2, do 3... Mas nesse caso aqui, eu acho que o saudosismo tá impedindo as pessoas de só se divertirem com o jogo. Eu não sou especialista, eu não entendo a história toda, eu não sou aqueles caras que dizem aquele negócio, não sei o que. Não, eu só tô querendo me divertir com o jogo, que é o objetivo básico. A minha especialidade é pegar um chips, um Doritão, colocar do lado do sofá e pegar o controle com aquela mão laranja. É nisso que eu sou bom, entendeu? Então eu acho que são propostas diferentes em tempos diferentes. E tem mais um negócio que eu fico pensando aqui. O medo é o único gênero que a gente consegue complementar as coisas com o nosso cérebro. Porque a gente vai naquelas coisas que dão medo pra gente. A gente tinha aqueles gráficos antigos que eram pré-renderizados, que a gente não conseguia ver as coisas direito, e era muito pela sugestão, que nem o Hitchcock fazia nos filmes dele, pela sugestão, não aparecia direito. O Tubarão, o filme lá, né? O tubarão nem aparecia, a gente imaginava o tubarão. Hoje é tudo muito visual, é tudo muito pronto, é o que tá ali, é o que a gente tem que ver e pronto. Será que não é isso que tá faltando? Tipo assim, a lacuna ser preenchida, a gente entender que aqui tá pronto, mas a gente imaginava coisas maiores do que elas eram também? Pra mim, Resident Evil é uma franquia que ainda tem longa vida pela frente e eu quero mesmo é que lance o 9 pra eu me divertir ainda mais. A mãe Miranda vai adorar você. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo que ficou grandão, mas foi de coração. E coloca a sua opinião sobre o que eu falei aqui nesse vídeo, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!